Amados, eu quero ministrar uma palavra sobre seu coração. E se eu fosse dar um tema para ela, seria uma interrogação. Dias de crise ou dias de milagre? Dias de crise ou dias de milagre? Preste atenção numa coisa. Seria tão bom se todos os milagres que nós precisamos, ou todos os milagres que nós fôssemos viver, ocorresse de uma hora para outra. Não é mesmo? Quem aqui está à espera de um milagre? Não é o nome de um filme, mas à espera de um milagre. Aleluia. Eu estou sempre à espera de um milagre. Porque toda intervenção de Deus na minha vida é um milagre, queridos. E eu estou sempre esperando que Deus intervenha sempre na minha vida. Então, queridos, seria muito legal se isso acontecesse. De uma hora para outra já acontecesse. Mas não funciona assim. Até porque se fosse comum não seria milagre. Entenda uma coisa é fato. Milagres geralmente eles nascem no meio de um cenário de crise. No meio de um cenário de crise você vai ver milagres acontecendo. Crise é o ambiente propício para a manifestação do poder de Deus e realização de milagres sobre a nossa vida. Nós, por vezes, queremos resultados, mas não queremos viver o processo. A crise é o processo. O resultado é o milagre. E eu já libero essa palavra sobre a tua vida. Se você está vivendo um tempo de crise, eu preciso te dizer que o milagre já está começando a surgir na autoridade do nome de Jesus. Entenda uma coisa. Independente do cenário, Deus deseja que eu e você participemos ativamente do processo de milagre. Eu gosto do Evangelho de Jesus porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de autorresponsabilidade. Ele chama o homem a participar junto, a viver junto. Deus não precisa dos homens para realizar milagre. Deus não precisa de você para realizar milagre. Deus não precisa de mim para realizar milagre. Mas Ele nos convida a nos envolvermos, porque literalmente quando nós nos envolvemos nesse processo, nós somos aperfeiçoados pelo poder dEle. Porque a sua atitude de fé, a sua atitude frente à vida, serão determinantes para os milagres que você vai viver. A sua atitude vai determinar o nível do milagre que você vai viver. A sua atitude vai determinar a altitude que Deus vai te levar. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de milagres. Deus transforma água em vinho, mas os servos precisam primeiro encher os tanques. Deus abre o mar, mas precisa primeiro que o homem decida andar nas águas. Ele alimenta a multidão, mas ele precisa de um jovem entregando, o desejo de um jovem entregando o seu pão e seu peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas ele espera que os homens entrem na cova dos leões. Ele multiplica o azeite, como foi ministrado semana passada pela pastora Shirley aqui na igreja. Mas ele deseja que você vá e busque as vasilhas e se coloque à disposição. Ele ressuscita morto, mas ele espera que os homens com fé removam a pedra e creiam na palavra declarada. Ele quebra as correntes, mas ele espera que você cante louvores primeiro. Ele traz peixe, ele envia os peixes, mas ele deseja primeiro que você obedeça a ordem de lançar a rede no mar e pescar novamente. Então entenda, queridos, nós temos vários testemunhos da Bíblia e que mostra que Deus envolve os homens num processo de milagre. Entenda, 1 Coríntios 3:9 diz: nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. No mundo, você precisa ver para crer. Com Cristo não. Com Deus, você crê para ver acontecer. Eu criei, por isso falei, e aquilo que eu falei se torna na minha vida.
Até porque aprenda uma coisa, queridos. Se você não quer ver algo personificado na sua vida, não declare essa palavra. Se você precisa entender isso, e não é esse o foco da mensagem, mas eu preciso te dizer isso. Se você quer que a sua casa esteja em paz, você precisa verbalizar decretos de paz dentro da sua casa, porque às vezes nós queremos paz dentro da nossa casa, mas nós queremos a paz, mas com a boca nós fazemos confissão para a derrota, com palavras de maldição, de tristeza, de briga, de rancor. Não é sobre isso. Então, se você crê, você vai ver e você vai declarar, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê. A palavra me deixa muito clara, e isso deixa muito nítido, que milagre, literalmente, a gente não explica, mas a gente conquista, porque a gente vive nesse processo. Então, nessa noite, eu quero falar com você sobre isso, porque Deus quer que você não apenas espere pelo milagre. Deus não quer que você seja um agente passivo no milagre que você espera que aconteça, não, mas Deus deseja que você busque, que você ore, que você suplique, que você interaja, que você participe, que você contribua, que você seja um canal de milagre. Deus não quer que você seja um agente passivo, mas Deus quer que você seja um protagonista do milagre, porque Ele quer atuar através de você, e Ele fará milagres em você, queridos. E esse texto que nós lemos, de 2º livro de Reis, capítulo de número 5, vai falar sobre Naamã. Só para que você entenda um pouquinho, Naamã era comandante do exército da Síria, um homem extremamente poderoso, mas ele não conhecia Deus. Ele era uma pessoa comum, mas de liderança e de poder e de influência. E eu creio muito, queridos, que o sobrenatural de Deus toca e transforma pessoas comuns em exemplos vivos de milagres. Eu creio muito nisso, queridos. Eu creio que pessoas como eu, e como a pastora aqui hoje, nós oramos pelo nosso filho. E nós temos a honra de enviar ele para que ele cresça ministerialmente. Mas que quando nasceu, recebeu um diagnóstico no teste do pezinho, em que o médico disse que ele tem uma deficiência rara de uma enzima, e ele pode sofrer uma crise hemolítica, uma crise anêmica instantânea, e ele pode morrer em minutos. Ele não vai poder comer muitas coisas, ele não vai poder viver, vocês vão ter que estar sempre regando algumas coisas, porque não vai ser possível. E eu lembro que eu orei, e eu falei com Kézia no elevador, eu falei, eu não aceito esse diagnóstico, nós vamos orar. E eu lembro que o médico virou para a gente e falou assim, isso não tem cura, isso vai ser pelo resto da vida dele. E eu falei, eu não confio na palavra do médico. E nós oramos. E fomos na consulta com o hematologista, mês seguinte, e eu virei e falei, doutor, pegue aquele exame. E ele falou, pai, não adianta, não muda, é aquilo, e ponto final. Eu falei, pede. E ele virou para mim e falou assim, pai, não vai mudar. Eu falei, eu só estou te pedindo para pedir o exame. E ele pediu o exame. E no mês seguinte, quando nós fizemos o resultado, sabe o que veio? O mesmo resultado. E eu falei, eu não aceito. E ele precisava ver esse médico a cada mês. E no mês seguinte eu falei, pede de novo.
Ele, pai, não vai mudar, eu pede. E ele sabia que não adiantava, porque eu estava determinado. E ele pediu. E naquela semana nós fizemos os exames. E aí o exame que antes vinha deficiente, agora veio inconclusivo. Eu virei para Kézia e falei, eu vejo o Senhor agindo, vamos continuar orando. E nós continuamos orando. E aí nós levamos, o médico falou, não, isso aqui pode ter sido um problema de um laboratório. Eu falei, ok, você está no teu campo, eu estou no meu. Você se move pelo natural, eu me movo pelo espiritual. Bora lá, continuemos. Pede de novo no outro mês. Pai, pede. E ele pediu. E aí, queridos, dessa vez o que era inconclusivo veio normal para a honra e glória do nome de Jesus, queridos. Eu creio muito, queridos, que Deus trouxe você literalmente aqui nessa noite para você entender sobre isso e sobre milagres, que a sua vida, mesmo comum, pode ser um memorial de adoração e mostrando para todos os homens o que Deus fez. Porque Deus continua operando milagres e Deus continua fazendo em nosso meio. Mas voltemos à história de Naamã. Apesar de todo o seu prestígio, Naamã, ele tinha um problema grave. Ele era leproso, ou hoje conhecido como hanseníase. E naquela época, quem sofria de hanseníase, além de ter um problema físico, ele tinha um problema social e emocional, porque era excluído, separado, jogado distante, a sua vida acabava, era destruído. Mas esse homem aqui foi curado milagrosamente pela intervenção do Senhor, por uma palavra de Deus que ele ouviu e obedeceu. Mas eu quero destacar algumas características de Naamã, que ele precisou viver para transformar um tempo de crise em milagres. E se você quiser deixar sua Bíblia aberta em 2 Reis 5, você pode deixar. E a primeira coisa que eu quero destacar é que, para que você viva tempos de milagre, você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde. O verso de número 2 vai nos mostrar que Deus usou uma pessoa simples para abençoar Naamã. Entenda uma coisa, as pessoas que Deus usou para levar Naamã um milagre foram pessoas muito simples, era uma menina e servos. Se você olhar no verso de número 2 e no verso de número 13, você vai ver que uma menina olha para ele e fala, olha, na minha cidade, lá em Israel, tem um profeta e o Senhor usa ele. Vai lá. Vai lá. O verso de número 13 vai te mostrar que os comandantes, os servos, aqueles que eram comandados por Naamã, fortalecem a sua fé para viver o processo. Se o Naamã não tivesse ouvido pessoas simples, ele nunca teria sido curado. Preste atenção numa coisa. O poder de Deus, ele é excelente. O poder de Deus, ele é magnífico. O poder de Deus, ele é extraordinário. Ele é tão poderoso e tão lindo e tão excelente que ele usa pessoas comuns e simples para nos abençoar. Sabe por quê? Porque ele não precisa mostrar o poder dele através dos instrumentos, ele não precisa ostentar o poder dele, porque o próprio poder dele já é suficiente para realizar todas as coisas. Ele não precisa ficar ostentando coisa alguma, porque ele é o Todo-Poderoso. Se Naamã tivesse olhado e falado assim, não, mas uma menina, não vou fazer, eu quero alguém adulto, eu quero um profeta, eu quero que seja um pastor, eu quero que seja um líder. E Deus levantou uma menina para ser instrumento. Ei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa.
que os céus se abram sobre a tua vida e que os teus olhos possam ver os simples de Deus que Ele está colocando no teu caminho para realizar os milagres e os propósitos que Deus tem para a tua vida. Que o orgulho do teu coração não impeça isso, mas que em nome de Jesus os céus se abram e o seu orgulho seja tratado ao ponto de você ver que Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas simples. Essas pessoas estavam envolvidas em abençoar Naamã. Elas não estavam criticando Naamã, tá vendo? É um leproso. Tem que botar distante, não. Elas estavam envolvidas, sabe por quê? Entenda uma coisa, sabe o que eu aprendo aqui? Pessoas criticam aonde elas não estão envolvidas. Tome muito cuidado com aquilo que você está fazendo e pessoas estão criticando. Porque normalmente as pessoas que estão criticando são as pessoas que não estão envolvidas em coração com você e não estão caminhando pelo mesmo propósito que o seu. Essa menina não estava criticando, os servos não estavam criticando. Eles estavam literalmente se preocupando em levar Naamã para o milagre. Você precisa entender que Deus usa todo tipo de pessoa para nos abençoar. E você precisa entender que o de repente de Deus acontece em dias comuns, com pessoas comuns, em momentos comuns. Às vezes é uma palavra no ônibus. Às vezes é uma vida que você vai ver com alguém. Às vezes é um simples conselho que um pastor vai te dar. Às vezes é uma simples oração que uma pessoa que às vezes não sabe nem orar direito vai fazer por você. Hoje, você deve dar ouvido à voz de Deus. E a voz de Deus nem sempre vai vir do microfone. Às vezes vai vir de uma pessoa simples que vai falar no teu coração. Mas em nome de Jesus, eu oro por um tempo de discernimento sobre a tua vida. Oro para que o discernimento espiritual venha sobre você e que você consiga ver e entender e discernir as estações e ver o que Deus está fazendo na tua vida através de instrumentos simples, queridos. O que impede muitos homens de deixar de viver milagres é porque eles literalmente não entenderam a simplicidade em que Jesus atua. Esteja aberto à simplicidade, porque o reino de Deus é semelhante a uma criança. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é maior do que o reino de Deus. Segunda característica, se você quer vencer e quer viver milagres, eu gosto muito dessa parte. Você precisa vencer a dúvida e a acomodação. Versículo de número 3 e 4 diz: e um dia a sua senhora disse: Senhor, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele me curaria da lepra. Naamã foi contar. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Escute uma coisa. A única pessoa, escute isso que eu vou te falar. A única pessoa que pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida é você mesmo, queridos. Eu vou te repetir. A única pessoa que pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida é você mesmo. Anjos, demônios, principados, potestades, nenhum desses pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, porque Deus é o Todo-Poderoso. Aí você vira para mim e fala: mas se eu posso impedir, é porque então literalmente eu sou mais poderoso do que Deus? Não, queridos, não é sobre isso. Mas é sobre você literalmente viver num processo de dúvida e de acomodação. O pastor Max Lucado diz: ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Você não pode orar ao Deus dos céus e falar: Senhor, faz porque eu creio em Ti, mas ter a dúvida que Deus não vai fazer. Naamã já devia ter buscado um monte de solução para o seu problema, mas a melhor medicina da época não deu jeito. Não deu jeito. Mas ele se levantou e falou: eu vou.
Cara, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, e eu amo essa mulher, queridos. Porque essa mulher sofre 12 anos de enfermidade e não chegou ninguém para falar para ela, não teve uma palavra profética para ela, não teve absolutamente nada, mas ela escuta falar: Jesus está vindo aí, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ah, queridos, essa mulher assenta um decreto no seu coração e ela diz: eu serei curada, porque eu creio que há virtude naquele homem. E ela não fica vítima da doença, ela não fica vítima do desânimo, ela não fica vítima do problema, ela se levanta numa atitude e vence, queridos. Ele, Naamã, saiu e venceu o desânimo e saiu para buscar. A dúvida e a acomodação está impedindo o que Deus tem para fazer na tua vida. O Senhor Deus diz: Moisés, por que tu fala a mim? Manda que o povo marche. Manda que o povo marche. Hoje Deus te trouxe aqui, queridos, para aqui ensinar. E Deus hoje está dizendo para você: se você quer conquistar um grande milagre para a sua vida, vença o desânimo, vença a dúvida e venha buscar no Deus Criador a solução para a sua vida, queridos. Mas se levanta na autoridade do nome de Jesus. Faça como Naamã, deixa Deus cuidar da tua vida. Pastor, eu estou tão desanimado, pastor. Pastor, eu já estou cansado dos problemas. Eu estou muito desanimado. Eu preciso que dizer, queridos, o desânimo é um verme. E você não pode ser vencido por um verme. Você é um todo-poderoso. Porque o todo-poderoso habita em você. E você tem o poder de Deus agindo no teu favor, queridos. Você precisa literalmente viver esse tempo de milagre. Levante-se na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Levante-se na autoridade do nome de Jesus. Porque Ele é o que dá força aos que estão fracos, e Ele é o que renova aqueles que estão desanimados. Então, não força, no poder que há no nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a tua vida. O desânimo não vai paralisar você, você não vai ser preso pelo desânimo. Pastor, mas a resposta ainda não chegou, ela está demorando e eu estou cansado. A minha expectativa não está na resposta, a minha expectativa está no Todo-Poderoso, que não muda e nem sofre variação de mudança. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que pela minha causa Ele há de se levantar sobre a terra. Em nome de Jesus, que o desânimo não modele teu coração, mas que na autoridade do nome de Jesus você prossiga agora, e que na autoridade do nome de Jesus você libere palavras agora, e que você creia que Deus está te impulsionando para viver um tempo de milagres, queridos. Entenda isso. Entenda isso. E por fim, queridos, eu termino te falando isso. Supere o seu orgulho. Supere o seu orgulho. O homem, Naamã, vai até o profeta. E se você for ler, Eliseu fala para Naamã: Naamã, nem sai para receber Naamã. E fala pro seu menino, o seu ajudante de ordem: vá lá e manda Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele vai ser purificada. Mas a Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Como pode? Eu sou um capitão, eu sou o comandante, eu sou o cara que manda aqui, esse profeta não veio falar comigo. E ele sai furioso. Ele sai furioso. E escuta, e ele ainda questiona a ordem que o profeta deu, porque ele diz: será que a gente não tem rio mais limpo do que o Rio Jordão, esse rio imundo? Não vou fazer.
Não vou fazer. Preste atenção numa coisa. Você tem mais preconceito do que você imagina. Ou até mesmo que você admite. Você precisa superar seu orgulho. Sabe por quê? Porque às vezes você está na igreja e Deus te dá uma palavra. E eu vou te falar uma coisa, escuta. Nem sempre, e na maioria das vezes é assim. A orientação que Deus vai te dar para o milagre vai fazer sentido para a tua vida. Pode não fazer sentido para você. E uma boa parte das vezes não vai fazer sentido. Mas você precisa confiar e entender a quem você está servindo. Porque não faz sentido para você, mas Deus sabe o que Ele está operando em você. Deus sabe o que Ele está tratando em você. Você não é Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da nossa vida. E Naamã então vai. E olha aquilo e fala, não é possível. E às vezes você ouve de Deus falando para você, Deus, eu preciso de um milagre. E aí Deus fala, perdoa. Aí você fala, o que tem a ver? Eu estou pedindo um milagre financeiro e Deus está mandando eu perdoar? Às vezes eu estou pedindo uma cura e Deus está mandando eu organizar a minha casa? Às vezes eu estou falando, Jesus, cura minha alma, e Deus está mandando eu servir com pessoas que eu nem tenho paciência. Não faz sentido. Sim, queridos, pode não fazer sentido. Mas o Deus do teu orgulho precisa cair diante do Todo-Poderoso, queridos. Assim como o Baal caiu diante da presença do Senhor, que o teu orgulho caia diante da presença do Todo-Poderoso e que Deus revolucione a tua vida na autoridade do nome dEle. Naamã entendeu aquilo. E ele foi lá e fez exatamente o que o profeta mandou. Ele simplesmente obedeceu. Orgulho e obediência não cabem no mesmo coração. Orgulho e obediência não cabem na mesma vida. Orgulho e obediência não tem como viver juntos. Ou você é um orgulhoso e faz pela coisa que você quer fazer, ou você obedece naquilo que Deus fala. Às vezes muitos murmuram, não foi nem o pastor que orou por mim, foi uma menina lá, a Fedêmia, do ministério profético. Nunca nem vi, sei nem quem é. Aí veio aquele doido daquele menino lá, tem um cabelo meio cortado de lado aqui. O garoto parece que tem 2 parafusos a menos. Vem botar a mão na minha cabeça para orar por mim. Deus usa umas coisas loucas para envergonhar as coisas sábias. Mas a gente às vezes tem, queridos. Meu Deus, a pessoa botou a mão na minha cabeça. Na hora que ela botou, eu vi, ela tinha uma tatuagem no braço. Uma tatuagem. Deus não vai usar um vaso marcado. Parece código de barra marcando. Ah, queridos, que o teu orgulho besta não impeça a atuação do Todo-Poderoso sobre a tua vida. E quando você mergulhar em Deus, você vai entender que Deus tem muito mais a fazer além do que você pensa. Ou você se humilha na presença de Deus, ou você vai ficar humilhado diante dos homens. Muitas pessoas não recebem milagres porque não descem do pedestal da sua razão. Muitas pessoas não recebem milagres porque a gente fala, coloca a mão no coração. Eu não preciso botar a mão no meu coração. Para quê? Botar a mão no coração para quê? Botar para quê? Não preciso disso. Sei para que esse negócio. Deus pode curar você através da minha vida, através da vida do Rafa, através da vida da pastora, através da vida do Benjamin, através da vida da Mariá, através da vida de
qualquer uma das nossas crianças da igreja. Porque não é sobre o instrumento que está sendo usado, é sobre quem está usando o instrumento, queridos. É sobre quem está usando o instrumento. Se você não se coloca à disposição para Deus usar, tem uns malucos de cabelo cortado estranho, que são meio parafusinho a menos, que está se colocando à disposição para ser usado. Tem pessoas que estão falando: Jesus, a despeito do que eu sou, talvez eu não fale bem, talvez eu não tenha uma aparência legal, talvez eu confronte até a aparência para muitos religiosos, mas independente disso, eis-me aqui, Jesus, e usa-me como instrumento, porque a glória não é para mim, a glória é para ti, Jesus. Hoje Deus quer falar contigo, queridos. Naamã entendeu isso, e ele desenvolveu essa fé diferenciada. Eu quero que você agora, na autoridade do nome de Jesus, você desenvolva uma atitude de milagre. Pode não ser fácil. Pode não ser fácil você crer no impossível de Deus, porque isso vai contra a sua natureza carnal. Mas é tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E as mãos do Senhor não estão estendidas, não estão encolhidas, que não possam abençoar. Deus continua realizando milagres. Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando no meio do seu povo. Deus continua fazendo maravilhas. Deus continua curando crianças. Deus continua curando homens. Deus continua mudando história. Deus continua realizando o impossível. Deus continua dando palavras de orientação, porque Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas, queridos. Ele continua sendo Deus. O maior milagre da sua vida começa hoje, e você precisa crer nisso na autoridade do nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.